Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 179. Título: Entendamos servindo. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Paulo, Tito 3:3. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até à cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Emmanuel. E agora, a palestra. Vamos fazer o nosso estudo de hoje, nesse domingo, relativo às perguntas 211, a 215. Elas fazem parte da parte segunda do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que fala da pluralidade das existências e das parecenças físicas e morais. Então, vamos ao assunto. O Kardec, à época, veio questionar essas aparências de gêmeos, as aparências daquelas crianças que nascem feitos os irmãos siameses, e os espíritos da época lhe responderam, mostrando algo que a gente, se for parar para pensar, realmente, hoje ainda é bem válido.
Então, vamos ouvi-los. Na pergunta 211, ele fez o seguinte questionamento aos espíritos: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente cisgêmeos? A resposta dos espíritos foi simples. São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. É interessante que essa resposta que os espíritos deram, eu e minha esposa estamos vivendo na vida real, vamos dizer assim, porque nós somos pais de gêmeos. E percebemos isso muito bem. Embora cada um tenha a sua personalidade, tenham as suas atitudes, elas são muito unidas entre elas. Tomam decisões muito semelhantes para as mesmas situações. Como gostam uma da outra. Como são atraídas pelo sentimento que elas sentem entre elas. É interessante isso. E nós percebemos isso ao longo, né? Elas já estão com 38 anos, ao longo da vida em que vivenciamos desde criança até agora. Elas sentem muito falta uma da outra, são muito aproximadas. Como Kardec disse aqui, eles são simpáticos. Então, sentem necessidade de estarem sempre juntos. A 212 vem com o seguinte questionamento: há dois espíritos, ou por outro, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo em comum algum órgão? Os espíritos responderam sim, mas a semelhança entre eles é tal que faz-os pareçam, em muitos casos, uma só. Por quê? Porque são duas almas, como já dito antes, que elas são simpáticas, e elas são tão semelhantes nas decisões e em tudo, que parece que às vezes é um só pensando quando são dois espíritos que se encontram naquele corpo, embora dividindo às vezes o mesmo órgão. Foi isso que ele quis nos mostrar. Ele, não satisfeito, fez a pergunta 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Interessante essa pergunta. Se eles encarnam e anteriormente nós dissemos que são espíritos simpáticos, por que quando temos alguns gêmeos um contra o outro, brigando o tempo todo, com raiva um do outro, por que será que ocorre isso? Aí o Kardec teve essa resposta muito interessante e a gente tem que parar para pensar quando a gente estuda. A gente não pode generalizar tudo. Temos que estudar, avaliar e pensar sobre as coisas. E foi o que o Espírito alertou a ele. Olha o que ele diz. Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Ou seja, não é mais do que normal que ele seja simpático. Agora, acontece também que espíritos maus entendam de lutar junto no palco da vida. Ou seja, embora eles tenham afinidades, os dois gêmeos que vieram eram espíritos maus. Chegaram aqui, cada um quer fazer a sua maldade da forma que ele quer. Aí se torna algo bem diferente. É isso que ele quis dizer. Na 214, ele pergunta: que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Olha que interessante. Às vezes são dois gêmeos, aí um vem marcado, outro... Não, eles já estavam brigando lá na barriga da mamãe. Será que é verdade isso? O Kardec quis saber. E os espíritos explicaram o seguinte: lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, a gente não deve levar muito em conta as imagens poéticas, a gente tem que ver o que é a realidade. Né? Então, são mais do que lendas essa história de que elas lutam no seio materno. Não lutam no seio materno. É porque o espaço é tão pequenininho para elas brigarem entre elas que eu acho que não tem necessidade. E não vejo o porquê. Agora, quando saem,
Se forem espíritos como aquele que ele citou na pergunta 213, vai haver. Mas se forem espíritos, e a grande maioria assim é, como ele disse, na pergunta 212, a semelhança deles entre si é tal grande que você vai achar que são um só, pensando em vez de outro. E na 211 é a mesma coisa. Na 215, ele faz uma pergunta interessante. O que é, ou seja, que é o que dá a origem ao caráter distinto que se nota em cada povo? Olha, por que cada povo tem um caráter distinto do outro? Por que o povo que habita a África tem determinadas atitudes, o povo que habita a China ou o continente asiático tem determinada atitude, o povo que habita o continente americano tem determinada atitude, o povo que habita o continente europeu tem determinada atitude, e nós estamos observando isso muito na situação atual dessa pandemia. Um povo aceita determinadas atitudes de seu governante muito mais fácil que outros povos aceitam. Um povo aceita que determinadas atitudes da ciência sejam adotadas muito mais tranquilas que outros povos. Então, por que isso? E isso, dentro do país de cada um, ou dentro do continente de cada um, não existe avaliação dos países. Na Europa, você tem povos, tem portugueses, tem franceses, tem alemães, tem holandeses, tem russos, e cada um está adotando uma política, cada povo está achando que o seu governante tem que fazer algo diferente do que a Organização Mundial de Saúde, como exemplo, quer adotar para resolver o problema da pandemia. Mas a pandemia não é só de um continente, ela é mundial. Então, se tem um órgão central regulador, ele tem que dar as diretrizes para que todos os povos utilizem. Só que, como nós temos caráter distintos em cada povo, ocorrem essas divergências. E aí os espíritos responderam de uma forma bem clara. Também os espíritos se grupam em famílias, formando-se pela analogia de seus pendores mais ou menos puros. E se a gente for parar para pensar, o que é um país se não um conjunto de várias famílias? Aí vão falar, não, mas tem um cara que não é casado, foi solteiro, mas ele fez parte antes de uma família. Detalhe. A família podia ser uma família regular como irregular. A família podia ter determinada atitude como outras atitudes diferentes. Podia estar atitude para o certo como atitudes para o errado. Mas a origem é a família. E esse conglomerado de famílias vão formar as cidades, vão formar as vilas, vão formar o país. E aí é que ele falou isso. Pois bem, continuando a resposta dele. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião dos espíritos de espíritos simpáticos. Né? Você percebe que a gente, quando vai daqui para fora do Brasil, é muito fácil de distinguir-se o brasileiro pela sua atitude, pela sua maneira de ser, pela forma que ele reage a determinadas atitudes. E esse aí é brasileiro, é muito comum se ouvir. E aquele ali deve ser americano. E aquele ali é francês. Olha só. Ele já tem a característica do povo, porque a maioria que formam aquele povo são simpáticos entre si. Esses espíritos simpáticos formaram aquela habitação, formaram aquela grande família e virou-se várias famílias, tornando-se o país deles. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distinto de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Olha que interessante. Será que um espírito puro, né, bom, vai encarnar num povo que é rude e grosseiro?
Pode até ser como missão para corrigir, para ajudar esse povo. Mas que ele goste para esse povo, não, porque se ele está vivendo numa situação melhor, por que ele vai querer ir para uma situação pior? Só quando ele vai para resolver. Aí a resposta do espírito, não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naqueles em cujos seios se encontram, eles se acham no meio que lhes é próprio. Então a gente para pensar nesse item 215 e vê que como é importante que as atitudes que cada um tenha ou faça vai melhorar ou piorar, vamos chamar assim, a sua sociedade, o seu país. Nós temos exemplo agora, a atitude que o povo brasileiro está tomando em relação à pandemia. Muitos acham que não tem que se vacinar, mas estão esquecendo que se ele não se vacinar, por exemplo, estou citando a vacina que é mais atual, né? Vários que estão próximo dele poderão pegar a doença, porque ele pode pegar a doença e retransmitir. E ele não pensou nos outros do lado. É por isso que nós temos que pensar que o nosso planeta, para virar um planeta de provas, deixar de ser um planeta de provas, desculpe, e virar um planeta de regeneração, tem que começar regenerando seu próprio povo. Aquele que habita o planeta tem que mudar, tem que pensar em amar mais ao próximo, tem que pensar em viver mais, ajudando aos nossos necessitados, compreendendo que o amor ao próximo é muito melhor do que o egoísmo. Vencer os nossos egoísmos, vencer as nossas vaidades, vai fazer com que o povo que habita esse local seja o povo mais tranquilo do mundo. E aí vira, vamos chamar assim, uma progressão geométrica. A cada um vai aumentando o triplo, quádruplo, quíntuplo de população que está mais leve, mais tranquila, mais amorosa. E isso faz com que quem habita nosso planeta se sinta mais tranquilo. Quem gostaria de habitar num local em que eu possa sair às 10 da noite, voltar às 3 da manhã, sem ter medo de ser assaltado ou roubado? Quem gostaria de morar num local ou num planeta em que, se ele sentir uma dor e for correndo a um hospital, imediatamente ele vai ser bem atendido, bem tratado, como deve ser em qualquer lugar? Esse é um mundo que nós queremos. E para tal, nós temos que mudar nossa mentalidade, nossa forma de ser, nossa forma de amar. E aprender a amar ao próximo como a si mesmo é muito importante. Se temos egoísmo em tudo, ao mostrar que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, vamos deixar de ser um pouco mais egoísta, porque não queremos que o que nos prejudique venha prejudicar o outro porque amamos ao outro. Meus irmãos, terminamos aqui o nosso estudo. Espero que tenha ajudado a vocês e que vocês tenham um excelente domingo, uma boa tarde para todos, uma boa noite para todos, um bom descanso, que tudo corra bem e que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus.